Oi pessoal, tudo bom, queridos? Eu sei que nós estamos em quarentena. A partir de hoje a tia vai começar a gravar os nossos cultos infantis e que vocês possam estar com a mamãe e o papai, né? Assistindo, né? Que possam estar aprendendo um pouquinho mais. Então nós vamos agora orar e vamos começar a nossa história. Senhor, abençoe esse dia, Senhor, que a gente possa estar aprendendo um pouco mais da sua palavra, que a gente possa estar mais presente a Ti, Senhor, que a gente possa estar crescendo cada dia mais, Senhor, podendo ser seus servos, Senhor. Abençoe o nosso culto, abençoe as nossas famílias, Senhor, abençoe o nosso país, os nossos governantes, Senhor, que Tu possas estar à frente de tudo nessa situação, Senhor. Muito obrigado por cada um de nós, Senhor. É o que eu lhe peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, as últimas 5 lições a gente falou um pouquinho sobre Esther, né? Aquela serva maravilhosa, né? Que orou, que jejuou e Deus livrou o povo, né? Através do jejum e através da oração. Então, não conseguiram, né? Amã não conseguiu matar o povo, né? Pelo contrário, ele acabou sendo morto. Então, eu queria que a gente começasse com o nosso versículo bíblico. Nós vamos ler Efésios 3, 20 e 21. Deixa eu te pôr outro aqui. Ai, sei que tá difícil, a gente tem que se ajeitar aqui da melhor forma possível. Então lá em Efésios 3, 20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21, né? Aí a gente para pensar, né? Quem é poderoso? Quem tem o poder de fazer as coisas? Eu só conheço um, né? Será que o super-homem tem o poder? Não, né? Será que o nosso pastor tem o poder de fazer um monte de coisa? Também não. Nossos amigos lá na escola, será que eles têm o poder de fazer as coisas? Não, né? Será que eles têm o poder de chover, de mudar as estrelas de lugar, fazer com que os desejos dos nossos corações aconteçam? Também não, né? Mas existe uma pessoa só. Uma. Que é Deus. Né? Aqui em Efésios a gente consegue ver que só Ele é poderoso. Só Deus é poderoso. Ele pode fazer muito, 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 muito mais do que nós possamos pensar, imaginar, né? Se a gente lê a palavra de Deus, Deus criou o mundo. Deus criou o homem. Pois Ele criou cada animal. Ele criou a mulher, né? Olha a criação que Deus fez, né? Como vocês são todos lindos. Então, o único que tem o poder é Deus. Deus pode mudar tudo em nossas vidas, né? E a história de hoje, nós vamos falar sobre o povo que vai voltar para a terra, né? O povo volta para a sua terra. Meu Deus, que terra é essa, hein? Que povo, o que será que aconteceu, né? Então vamos lá. A gente vai fazer uma pergunta. Vocês lembram o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento lá, dos 10 mandamentos?
lá diz, o primeiro mandamento diz que não terá outros deuses diante de mim, né? E também diz lá, no segundo e no terceiro, que nós não vamos adorar esculturas, né? Adorar outros deuses, imagens, né? O único que nós vamos adorar é Deus. Mas será que o povo de Israel, o povo lá judeu, ele obedecia a Deus? Será que eles estavam andando na palavra de Deus? Será que eles estavam seguindo esses mandamentos? Não, né? Infelizmente, o povo de Deus não estava ouvindo as coisas, né? Os profetas falavam, né? Que Deus mandou avisar que eles seriam, que o país seria destruído, que eles iam ser levados para um país muito longe. Mas eles nem ligaram, estavam nem aí, né? Eles estavam vivendo a vida deles, né? Tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Deus não estava dormindo. Deus estava ouvindo tudo, vendo tudo, né? E Deus conhece o coração dos homens. E Ele cumpre a palavra, né? Eu queria saber se vocês lembram de um rei poderoso da Babilônia. Como será que ele chama mesmo? Esse rei invadiu lá as terras dos judeus. Então quem era mesmo? Era Nabucodonosor, né? Ele era o rei da Babilônia. Ele tinha um poder assim incrível, né? Ele também ele tinha um poder tão grande e que ele foi lá e retirou todas as coisas preciosas do templo e do palácio do povo de Israel, né? Ele também pegou as pessoas importantes, as famílias, o rei e a família, né? Colocou outro rei lá chamado Zedequias, em geral. Era um rapazinho de 21 anos, né? Ele começou a reinar Israel. Ele não era um bom rei, ele estava fazendo tudo que desagradava a Deus, né? Então Nabucodonosor levou tudo do povo de Israel, né? Mas os sacerdotes e o povo não estavam vivendo na palavra de Deus. Eles estavam pecando, eles estavam vindo ídolos, né? Eles não estavam parando para pensar lá nos 10 mandamentos que Deus tinha falado, né? O povo rejeitou a Deus, né? Rejeitou as mensagens. Existia um profeta chamado, esse profeta aqui, que gritava, falava nas ruas, ia de lugar em lugar, né? Qual será o nome dele? Isso, Jeremias. Ele era o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias saía nas ruas falando que Deus mandou, né? Falando que o povo ia ser exilados para a Babilônia, que o povo ia ficar 70 anos lá e que as coisas iam ser difíceis, que eles tinham que voltar a Deus. Será que o povo ouvia? O povo não ouvia, né, gente? Eles não queriam nem saber, o povo não tava nem aí, estavam assim, meio assim, minha vida aqui tá boa, eu tenho minhas coisas. Esse Jeremias aí, ó, ficou louco, né? E o povo não acreditava. Eles estavam lá fazendo a vida deles, né?
estava tudo numa boa, eles continuaram não obedecendo a Deus, continuaram cultuando outros deuses, né? Um dia, esse Zedequias, esse jovem, resolveu se rebelar. Resolveu dizer assim, ó, agora eu vou querer ser rei mesmo de verdade e vou querer mandar nas coisas. Será que Nabucodonosor ficou feliz? Que nada. Nabucodonosor ficou muito bravo. Foi lá com seus soldados, invadiu, ficou pensando assim, aquele pequeno país de Israel, com aquele reizinho que eu coloquei, vai me enfrentar? Ah, vai nada. Então ele foi lá, invadiu com seu exército Israel, derrubou toda a muralha, destruiu o templo, né? E pegou o quê? Tudo que eles tinham, né? Os soldados de Israel, ó, quando viram o exército babilônico, fugiram, né? Então, o povo foi para onde? O que será que aconteceu com esse reizinho, né? De 21 anos. Então, Zedequias foi preso. E Nabucodonosor era tão mal que mandou matar os filhos dele. Ele ficou cego, né? Porque ele mandou furar os olhos. Pegaram tudo que tinha dentro do templo, tudo que tinha de ouro, prata, gados, as pessoas, os sacerdotes importantes, o rei, as pessoas que tinham muito dinheiro, né? Então, eles foram para onde? Esse aqui é o povo de Deus, eu tinha esquecido de colocar. Ui. Né? Povo de Deus, vamos por aqui. Aí, esse povo de Deus foi para onde? Pro exílio, né? O povo de Deus foi pro exílio. Ai, tá caindo tudo. Então, o povo de Deus foi lá pro exílio. Foi tudo levado, né? Tudo que era deles foi levado. Única pessoas que ficaram lá em Jerusalém foi as pessoas pobres, que não tinham dinheiro. Eles ficaram lá abandonados. E o povo foi todo levado para a Babilônia. E eles ficaram quanto tempo lá? 70 anos, né? Eu queria ler com vocês Jeremias 25. Nós vamos ler do versículo 3 ao 6, depois do 8 ao 11, tá? Então, Jeremias 25, de 3 a 6, e depois de 8 a 11. Então, vamos lá, vamos ouvir o que Deus falou, né? O que Jeremias foi falado, o que Deus falou no coração de Jeremias para o povo. Então, vamos lá. Opa, virou a página aqui. Então, Jeremias 25, versículo 3. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não deram ouvidos. Olha o que Jeremias falou, né? Quanto tempo que ele vinha falando com o povo. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não ouviram nem lhe deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Será que o povo não estava entendendo as palavras claras de Jeremias? Vamos lá no 6. Não sigam outros deuses,
para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoque a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Não adiantou o Senhor falar, né? Lá no versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor. Olha o que Deus fez. Será que Nabucodonosor foi porque ele quis? Não. Deus é poderoso, né? Rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e seus habitantes, e todas as nações ao redor. E os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria. A alegria ia acabar com, né? As vozes do noivo, né? Que é o Deus. E da noiva, que é a igreja, que é o povo dele, né? Ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha, 70 anos é uma vida, né? Alguns de vocês têm 4, 5 anos. Já pensou vocês ficarem 70 anos longe do seu país, da sua casa, né? Alguns dos seus familiares. E ir para um país onde tudo era diferente, as regras eram diferentes, o modo de viver, a adoração dos ídolos, né? Será que foi o fim de Jerusalém? Acabou tudo? Israel acabou? O povo de Israel acabou? O que será, né? O que aconteceu nesses 70 anos? Eles devem ter sofrido, né? Eles devem ter se arrependido, não ter ouvido quem? Jeremias, né? Jeremias avisando, e ó, eles nem aí, né? Eles estavam agora lá no exílio. Depois de 70 anos, olha, 70 anos, né? 70 anos é muito tempo. O que será que aconteceu depois de 70 anos? Depois de 70 anos, Nabucodonosor não era mais o rei que dominava todo mundo. Tinha um outro rei chamado Ciro. Ele, que era agora o rei da Pérsia, que mandava em tudo, não é? Ele era assim o the best, né? Que o pessoal fala. Então ele tinha toda a autoridade sobre o reinado de Nabucodonosor. Ele mandava lá agora, né? E Deus, como a gente viu lá nos versículos bíblicos, Deus é poderoso, né? E o que será que Deus fez? Quem pode imaginar que Deus fez com o rei Ciro? Ele fez o rei da Pérsia mudar o pensamento. Ele tocou lá no coraçãozinho do rei Ciro e fez com que esse rei Ciro voltasse a ver que o único Deus verdadeiro era ele, era Deus mesmo. Não eram as imagens, não eram os outros ídolos. Deus tocou no coração dele para que ele permitisse que o povo de Deus voltasse para a terra, voltasse para Jerusalém. Ele entendeu que Deus era poderoso, mais que ele mesmo. E a gente pode ver que Deus pode mexer no coração de qualquer pessoa, até dos nossos políticos, né? Aí que Ciro fez? Ciro fez um decreto, né? Aqui o rei Ciro,
ele fez um decreto, né? O que será que dizia nesse decreto, né? Esse decreto dizia assim: o Deus dos céus me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém. Nossa, Deus mudou mesmo a vida de Ciro. Então Deus mostrou para Ciro que ele era mais importante, né? E Ciro percebeu que Deus era muito, muito maior que ele. E percebeu que ele tinha que permitir que o povo voltasse para a terra deles. Ele entendeu que Deus era verdadeiro. Era muito maior para aqueles ídolos que eles adoravam. É tão bom ver um homem quando é transformado, né? Quando Deus toca no coração. E Ciro falou assim: olha, nessa carta que eu vou dar para vocês, vocês vão passar por todas as terras até chegar por várias cidades. E as cidades vão te dar ouro, prata, comida, gado, tudo que vocês precisarem. E ele também permitiu que tudo que Nabucodonosor roubou de Jerusalém fosse devolvido. Que eles levassem tudo que estavam lá no templo dos falsos deuses, dos ídolos que Nabucodonosor roubou do templo de Jerusalém, fosse devolvido. A viagem era muito longa, muito longa. 3 meses andando, né? E ali em Provérbios tem uma passagem lá, Provérbios 21, que diz assim: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Para Deus é tão fácil fazer com que um rei mude o pensamento, como Deus pode mudar a correnteza do rio. Então Deus mudou muito Ciro. E o povo pôde. Será que todo o povo foi? Não, né? Teve muita gente que quis ficar lá, na Babilônia. Porque eles já estavam acostumados, muitos já tinham casado, já tinham filhos, tinham netos, tinham bisnetos, né? Mas tinha alguns que queriam voltar para o canto deles, para a casinha deles, né? Voltar para a terra prometida. Lá na Bíblia diz, sabe quantas pessoas voltaram? 42.360 pessoas voltaram. Então, nós temos agora o retorno para Jerusalém, né? O povo retornou. Agora eles estavam felizes, né? A gente vai por aqui para baixo, que fica mais fácil para aprender. O povo retornou, felizes, né? Eles retornaram para Jerusalém, né? Levando tudo que Nabucodonosor roubou. As pessoas que ficaram lá na Babilônia, que não queriam voltar, deram ouro, deram pratas, deram alimentos, deram gados, né? Deram uma parte do que eles tinham para que esse povo levasse para Jerusalém. Então, o retorno foi grande, a caminhada foi grande. Vocês já pararam para pensar 3 meses andando? Não tinha carro, gente, né? Eles tinham o quê? Camelos, alguns jumentos, né? Alguns cavalos, né? Então, eles tinham que carregar muita coisa. Eles tinham que carregar alimentos, né? Eles tinham que carregar
as coisas pessoais deles, as roupas, né? Eles retornaram com 5.400 objetos de pratas e ouro que era de Jerusalém. Então, ó, eles estavam aqui, ó, na Babilônia. Aí eles foram subindo, 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 subindo. Foram para várias cidades, e cada cidade que eles passavam e mostravam a carta, o decreto do rei, eles recebiam mantimentos, eles recebiam mais coisa, porque são 3 meses andando, né? Aí foram, passaram por muitas cidades até chegar em Jerusalém. Eles deram uma volta muito grande para chegar em Jerusalém, né? E o povo cantava, o povo louvava a Deus. Eles estavam entendendo que era uma forma de eles reconstruírem Jerusalém, de o povo chegar mais perto e obedecer mais perto a Deus, né? Então, depois de 70 anos, você imagina, muitos que quando foram para o cativeiro já eram de idade, não estavam nesse retorno porque já tinham morrido. Mas os seus filhos, seus netos, estavam voltando ao local de origem deles, a terra prometida, né? Então Deus continua cuidando da gente, né? Nós estamos nessa quarentena, né? São dias difíceis, a gente ter que ficar em casa, da gente não poder sair, não poder brincar lá fora, né? Não poder ir pro parque, pro shopping, tudo fechado. Mas Deus tá lá, Ele não tá dormindo, tirando um cochilinho. Deus está nos vendo, como Deus estava vendo o povo aqui, né? E os profetas podiam falar novamente o que Deus queria. E Deus, lá em Salmo 121:4, diz assim: é certo que não dormita, nem dorme, e o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não tira um cochilo, sabe? Deus está lá, acordado, vendo tudo que a gente faz, hein? Tudo. Então, quando o povo voltou, esses 3 meses de viagem, andando a pé, oh, que maravilhoso será que aconteceu quando eles chegaram lá? O que será que aconteceu? Como que estava Jerusalém? Será que Jerusalém continuava sendo bonita como ela era? As pessoas que ficaram lá, como que elas estavam? Será que elas ainda estavam em Jerusalém? Como que será que estava a cidade? Isso nós vamos descobrir semana que vem. Que essa história dessa volta foi o primeiro início, onde Deus falou com o rei Sírio, permitindo que o povo voltasse. Depois de muito tempo, né? O povo não estava ouvindo os profetas. Deus precisou castigá-los para que ele entendesse que ele era mais poderoso, né? Então, eu queria fazer um desafio para vocês essa semana. Nós estamos nessa quarentena, né? A tia está aqui no terraço, esse é o meu terraço, né? É o ar puro que a gente recebe, né? Alguns moram em casa, outros moram em apartamentos, mas nós vamos desafiar mamãe, papai, tio, titia, vovó, né? Nós vamos orar pelo nosso presidente, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso país, pelo mundo. Apesar que o mundo está em quarentena, muita gente está ouvindo a palavra de Deus. E nós podemos falar de Deus pela internet, pelo WhatsApp,
pelo Facebook, né? É o que as igrejas estão fazendo, transmitindo a palavra de Deus por vários meios, né, de comunicação. Você também pode conversar com o teu amiguinho e falar a palavra de Deus, que Deus é poderoso para mudar toda essa situação. Então nós vamos dobrar nossos joelhos e essa semana nós vamos estar orando por tudo que está acontecendo, por cada pessoa, por cada país. Temos a Itália, a China, Japão, Estados Unidos, Canadá, é o mundo inteiro nessa pandemia, né, que eles chamam, esse vírus que está matando pessoas, deixando pessoas doentes. Por isso que nós estamos em casa. Nós vamos ajoelhar e orar para Deus, para que Deus mude tudo isso. E Deus é capaz de mudar tudo. Porque Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Né? Ele seja a glória, a igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Quero que esse versículo, Efésios 3, 20 e 21, esteja no coração de vocês a semana inteira. Deus é poderoso para mudar tudo. Deus é poderoso para mudar tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Mas temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que seguir a Deus, não desviar. É a oportunidade de nós estarmos falando dele. E semana que vem, nós vamos descobrir como esse povo chegou. Não vou dar 3 meses de caminhada para nós, vai ser só uma semana para a gente começar a descobrir. Mas para eles foram 3 meses andando a pé para saber o que estava acontecendo lá em Jerusalém, como é que estava Jerusalém, né? Mas vai ficar pensando a semana inteira o que vai acontecer. Será que aquelas 42 mil pessoas desistiram? Voltaram para a Babilônia? Chegaram lá, estava tudo diferente. Como que será que estava? Nós vamos descobrir semana que vem. Agora nós vamos fechar nossos olhos e vamos orar e agradecer por esse estudo.